conversar sobre autoestima, tá? Sem delongas, já vou direto pro tema, né? Quem for chegando vai acompanhando a gente aí. Muito boa noite a todo mundo que tá chegando. É um prazer ter vocês aqui. E a gente tá fazendo essa série de lives, né? Começando aí hoje. Por quê? Porque semana que vem a gente vai ter o nosso evento online do Desbloqueando o Seu Emagrecimento, tá? Nesse evento de semana que vem, dos dias 1, 2, 3 e 4 de fevereiro, a gente vai ensinar para vocês como que é possível eliminar até 20 quilos em 120 dias, tá? Então vai ser o nosso primeiro lançamento do ano, vocês não podem perder, tá bom? E para fazer o aquecimento, essa semana inteirinha a gente tem live. Começando hoje falando sobre autoestima, tá? Primeira coisa, gente, o que é autoestima? Quando eu falo a palavra autoestima, e a gente fala muito essa palavra, minha autoestima, eu quero recuperar a minha autoestima, minha filha tá com a autoestima baixa e eu tô com a autoestima baixa, e a gente usa muito essa palavra autoestima, mas será que na verdade a gente sabe o real significado do que é autoestima? Vocês sabem? Estamos aí em 28 pessoas, vocês sabem me dizer o que é autoestima para vocês? Escrevam aí para mim nos comentários, né? Ou então, se você não sabe, você fala assim, não sei, Maíra, não sei. Eu uso a palavra, mas eu não sei explicar, né, o que é. Porque a gente usa muito essa palavra no nosso dia a dia, né? A gente sabe que quando a gente tá chateado, quando a gente tá triste, quando a gente não tá se achando bonita, bonito, quando eu não tô bem comigo mesma, eu falo que a minha autoestima está baixa, não é isso? E aí a gente até fala, né, que com o emagrecimento a gente consegue recuperar a autoestima. Mas o que é autoestima, né? Aqui ele escreveu aqui pra gente, a pessoa se sentir bem. Sim, é nesse caminho mesmo, é mais ou menos aí nesse caminho, né? Que seria a autoestima. A autoestima, gente, nada mais é que o valor que você se dá. Olha que legal. Fabiana, quando eu não estou bem comigo, aí a minha autoestima tá baixa, né? A autoestima, gente, é o quanto você se gosta. Olha que profundo isso, né? A autoestima nada mais é do que isso, é a sua valorização, é o que você acha de você mesma. O que eu acho da Maíra? Eu acho que a Maíra é uma pessoa forte, corajosa, determinada, uma pessoa bonita, ou eu acho que a Maíra é triste, feia, não gosto dela. Isso é autoestima, tá? É o valor que você se dá. Então, se você consegue olhar pro espelho e falar, poxa, essa mulher é foda, com perdão da palavra, viu? Poxa, essa mulher aí é poderosa, tá? Esse reflexo aí no espelho é maravilhoso. Se eu consigo fazer isso, eu tenho uma autoestima alta, eu tô com uma autoestima boa, elevada. Se eu não quero nem olhar pro espelho, a minha autoestima tá baixíssima. Se eu olho pro espelho e falo assim, poxa vida, nossa, nem reconheço essa pessoa mais, eu nem sei mais quem que é essa pessoa. Às vezes eu ganhei tanto peso, às vezes eu desleixei, às vezes eu já não tô me arrumando há muito tempo. E aí você fala, meu Deus, eu não tô acreditando quem que é essa pessoa do espelho, né? Aí eu tô com a minha autoestima baixa. Quem não tem autoestima, quem tem autoestima muito baixa, quem não tem autoestima, está emocionalmente doente. Se você não tem autoestima, presta atenção nisso. Se você não tem autoestima, você está emocionalmente ferido, emocionalmente doente. Porque a autoestima, ela é a base de todos os nossos relacionamentos. Todos. O relacionamento de você com você mesmo, o seu relacionamento com o companheiro, companheira, o seu relacionamento com os seus filhos, se você os tiver, o seu relacionamento no seu trabalho, com os seus amigos, no seu ciclo de amizades, tudo. Porque quando você não tem autoestima, você não se valoriza, você não se coloca, você não dá a sua opinião, você não dá. Se a sua autoestima tá baixa,
isso não vai ser positivo para você. Por isso é que é tão importante a questão da autoestima na nossa vida. E a nossa autoestima, você pode pensar assim, eu tô com autoestima baixa agora e tal. Só que a autoestima, a sua autoestima, ela foi formada ao longo dos anos. É claro que existem alguns eventos traumáticos, né, que podem destruir a autoestima de uma pessoa num piscar de olhos, né? Eu nem quero dar esse tipo de exemplo aqui, mas exemplos de abusos, de relacionamentos tóxicos, enfim, de uma série de coisas que são capazes de acabar com a autoestima de uma vida inteira. Às vezes a pessoa sempre teve uma autoestima boa e por causa de um evento traumático desse, ela fica com a autoestima baixa, ela perde a autoestima dela. Só que desde a infância, você já começa a trabalhar a sua autoestima. Então, se você veio de uma família, por exemplo, que te incentivava, então assim, se você teve uma família, né? Se você teve a oportunidade de ter uma família ali, e eu não tô falando que família tem que ser a presença do pai e da mãe, às vezes você foi criada por uma mulher solteira que era uma arrasadora, né? Que deixou sua autoestima lá no alto. Mas a sua família, tá? Aquilo que você entende como família. Se você foi criado numa família que te incentivava, se você foi criado, se quando você caía, as pessoas te levantavam, né? Te incentivavam a levantar. Quando você tirava uma nota boa na escola, né? As pessoas falavam, nossa, parabéns, continue assim, né? Você trabalhou a sua autoestima. Do contrário de, por exemplo, sabe aqueles pais tóxicos que o menino tira 8,9 e aí o pai vira e fala assim, você devia ter tirado era 10. Você deveria ter tirado 10. Você não fez mais do que a sua obrigação. Vocês já ouviram essa frase? Não, você não fez mais do que a sua obrigação. Você não faz mais da sua obrigação. Você não faz nada dessa casa. Tirar nota boa é o mínimo que você pode fazer, né? E aí, essas frases, esses comportamentos vão moldando a autoestima daquela criança. Se você foi uma criança, e aí eu mesma posso falar porque eu fui uma criança acima do peso, a sua infância já foi um pouco diferente. A sua autoestima já é um pouco mais baixa, não tem como. Por quê? Porque criança é muito verdadeira, criança é muito cruel numa certa idade. Então, com certeza, se você passou pela infância acima do peso, você sofreu bullying. Na época a gente nem sabia o que era essa palavra, né? Mas você teve, com certeza, apelidos chatos. Se você nunca era escolhida no time da escola, enfim... Sabe essas coisas que quem é acima do peso passa, né? Eu vou fazendo trabalho com o grupo da gordinha, é aquela gordinha, não sei o que, não sei o que. E às vezes você era uma pessoa extremamente líder, simpática, igual era o meu caso. Eu nunca me faltou amigos, eu nunca tive esse tipo de problema de ficar tímida, quietinha lá no fundo da sala. Mas a autoestima não é a mesma. Não é a mesma. Se você passou pela infância acima do peso. Se você passou na adolescência, pior. Porque adolescente é mais cruel ainda. Se criança é cruel, adolescente é o triplo. E aí já começa a impactar a questão do relacionamento. Porque na adolescência a gente começa a despertar para o outro. Então, às vezes, aquele menino que você gostava nunca te olhou porque você era acima do peso. E ele era um babaca e ele não queria. Entendeu? Ou aquela moça que você olhava e não te deu bola. E aí, às vezes, aquela pessoa que você olhava apareceu com uma magrinha. E você virou, poxa vida, é só por causa do meu peso. Sabe o que eu tô falando, né? E essas coisas vão trabalhando pra autoestima da pessoa ser menor. Isso vai formatando a autoestima da pessoa na vida adulta. E aí, a gente vai passando, tá? Por uma vida adulta, onde eu não tenho autoestima, e aí isso é tão complicado que eu começo a abaixar a minha valorização. E eu começo a aceitar qualquer tipo de relacionamento. Eu começo a aceitar qualquer tipo de amor tóxico. Eu começo a aceitar que as pessoas me diminuam.
isso tudo tá relacionado à autoestima. Várias coisas, várias situações impactam a autoestima. Não é só excesso de peso, gente, mas o excesso de peso, sem dúvidas, é uma das coisas que mais impactam a autoestima de uma pessoa. Não deveria ser, muita gente fala assim, não deveria ser, você tem que se aceitar, blá, blá, blá. E hoje a gente vai conversar sobre isso, sabe? Só que, vamos falar a verdade, gente, as pessoas não são todas iguais, o nosso corpo não nasceu para obesidade. Quando você tá num quadro de obesidade, sim, você destoa das outras pessoas. E aí você começa a se sentir pior por isso. Eu não posso ser hipócrita de falar o contrário aqui. Então, o excesso de peso e obesidade impactam, sim, diretamente na sua autoestima, tá? Tem algumas situações que a gente consegue descrever aqui pra vocês. Obrigada, gente, pelos elogios, obrigada. Tem algumas situações, né, que a gente pode comprovar isso, que a autoestima impacta, né, que o excesso de peso impacta. Por exemplo, se você sempre foi magra, tá? Com certeza deve ter algum exemplo aí, já estamos em 43 pessoas, vocês que estão assistindo, com certeza alguém já passou por isso. Se você sempre foi magra e engordou, por exemplo, agora na pandemia, a sua autoestima tá mais baixa agora, eu tenho certeza absoluta, certeza. Se você sempre foi magra e engordou 10, 15, 20 quilos depois que você casou, eu tenho certeza que a sua autoestima no seu casamento, quando você casou, a sua autoestima era muito mais alta do que ela é hoje. Ah, mas hoje eu já consegui, né? Hoje eu sou mãe, hoje eu sou uma mulher muito mais imponente, hoje o meu trabalho... Eu sei disso tudo. E quem disse que ser mãe, ser imponente e ter um trabalho maravilhoso faz com que a sua autoestima seja o tempo inteiro alta? Não faz, gente. A autoestima é um conjunto de coisas. Lembra o que eu expliquei? A autoestima é o valor que você se dá. E infelizmente, se você já passou por um grande período da sua vida magra e agora você tá acima do peso, e eu falo isso por experiência própria, a vida acima do peso é mais difícil. Ponto final. Não venha me falar que é mentira, porque não é. Se você tá dentro do seu peso normal, eu não tô falando nem que você vai ser mais feliz, não. Eu tô falando que a sua vida é mais fácil. Gente, não vamos longe, não. Eu tô gestante. Tô indo pro 7º mês de gestação, né? E a gente ganha peso, o que é desejável, até desde que dentro, né? Desde que dentro do controle, você não pode explodir de engordar. Mas dentro do controle, o ganho de peso é desejável. Mas é um ganho de peso, por exemplo, que todo mundo sabe que você tá grávida, né? Ele é mais pontual, seu rosto fica um pouco mais cheio, aquele barrigão. E aí a gente perde a mobilidade. Uma grávida não tem a mesma autoestima de quando ela não tá grávida. É raras as exceções, raras. Ai, Maíra, são os hormônios. Não são só os hormônios, gente. Não são só os hormônios. Você olha no espelho e você não identifica o seu corpo do jeito que ele era. É a curva, todo mundo fala, é a curva mais linda da vida de uma mulher. É lindo, gente, é lindo o produto final do processo, né? É lindo você pensar que você tá gerando uma vida, é uma dádiva de Deus, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas impacta diretamente na sua autoestima. Por que a gente faz ensaio de gestante, gente? Não é, eu tava conversando isso com uma amiga minha essa semana. Por que gestante gosta de tirar foto de gestante? Não é só para lembrança eterna, não é só para eternizar aquele momento. É para você tentar se sentir um pouco mais bonita. É para você, ninguém vai fazer ensaio de gestante acordando de manhã com a cara toda inchada. A gente se arruma. Por quê? Isso é autoestima, gente. Né? Tassiana tá escrevendo aqui, verdade, eu me senti um colchão enrolado. É isso mesmo, tá, gente? Eu falo que eu tô igual o ursinho Pooh, né? Com aquela barriga pra frente. Então, assim, não tem jeito, isso impacta na autoestima, tá? A gestação é um período que muitas vezes a autoestima fica baixa, não tem como. Se você gosta, eu coloquei aqui, você se gosta somente com roupas.
né? Porque tem muitas mulheres acima do peso e que são lindíssimas, e aí realmente a gente até tem que confirmar isso, né? Porque geralmente gordinho tem um rosto muito bonito, né? Graças a Deus. E assim, a gente vê às vezes umas mulheres que são lindas mesmo. Você fala assim, nossa, que rosto maravilhoso, que cabelo, que olho, tudo. Só que a pessoa se sente muito bem quando ela está de roupas. Às vezes, quando ela vai na praia, a autoestima dela baixa, mesmo que ela não conte, tá? Mesmo que ela não conte, porque a maioria das pessoas não conta. Mas se tivesse a opção de ser diferente, gostaria de ser. A gente não pode ser hipócrita, gente. Titia tá aqui sempre pra falar as verdades, né, com vocês. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa tem autoestima muito boa até ela ter que pôr um short. Até ela ter que colocar um biquíni. Até ela ter que ir pra praia. Até ela ter que pôr uma camiseta, por exemplo. Tá? Então, sim, gente, o excesso de peso impacta diretamente na autoestima, tá bom? Não tem como a gente não falar isso. Rosilene, nesses momentos meu casamento passou por muitas crises. Sim, passa por muita crise. Por quê? O que é autoestima que eu expliquei lá no começo? A autoestima é a sua valorização, é o tanto que você se valoriza. Se você não se valoriza, você não tem um relacionamento saudável. Você aceita tudo que te fala, você não quer questionar. Gente, eu já escutei de paciente falando assim, nossa, aí eu vou ter que emagrecer porque meu marido é bonito demais pra mim, do jeito que eu... Que é isso, gente? Que marido que é bonito demais? O marido tem que levantar a mão pro céu de ter a gente. Não tem nada disso não, mas é. Às vezes, se a sua autoestima estiver baixa, gente, o seu relacionamento não vai ser legal, vai ser abusivo. No trabalho, quantas vezes a gente, às vezes, pode até perder uma oportunidade de trabalho por não conseguir falar em público numa reunião por causa da autoestima. Gente, se a sua autoestima estiver baixa, você não vai pegar um microfone para falar. Você não vai ir na frente de uma reunião para apresentar um trabalho. Você não vai se portar com liderança, com imposição. Se a sua autoestima estiver baixa, ela impacta diretamente na sua vida. Não tem jeito, tá? Na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu humor, é ou não é? Porque se a sua autoestima tá baixa, você tá brigada com o mundo. Não tem jeito, você vai estar... Ai, que lindo! O dia começou, olha o arco-íris, os pássaros cantando. Se você tá com a autoestima baixa, não vai, você vai ficar triste, você vai ficar chateado. E aí não funciona, e aí a gente perde qualidade de vida. Impacta nisso, impacta nos nossos relacionamentos, impacta em tudo, tá? E é claro que se você está feliz... Se você está infeliz, com a autoestima baixa por causa do excesso de peso, qual que é o caminho que você tem que tomar? Engordar mais? É engordar mais? Não é. É a gente tentar perder um pouquinho de peso, tá, gente? Perder um pouco de peso vai te ajudar a aumentar a sua autoestima, sim. Pode perguntar para todos os nossos pacientes que já emagreceram. O comentário passou rápido, mas eu li aí o comentário do Elias. O Elias é um paciente nosso, paciente de sucesso, emagreceu 13 quilos na unidade de Ouro Preto. Acabou de escrever aí, ó. Quando eu emagreci os 13 quilos, a minha autoestima melhorou muito. Gente, é notável. A gente que trabalha com emagrecimento, e aí a gente trabalha com muitos pacientes, né, graças a Deus, faz o quê, gente? A gente percebe a mudança em vocês quando vocês começam a perder peso, tá? A mudança física de passar um batom, de comprar uma camisa nova, dos meninos, né? Por exemplo, de comprar uma camisa nova, de passar um perfume, de usar um óculos mais descolado, das meninas de colocar, né, uma roupa um pouco mais justa, passar um batom. Teve uma paciente nossa que ela era uma paciente muito tímida, ela sempre sentava lá no cantinho da sala de grupo, eu não esqueço disso. E ela ficava muito caladinha, ela ia toda semana, perdia peso bonitinho, mas não participava assim ativamente do grupo, né? Mas ela ia toda semana, bonitinho. E aí ela foi perdendo peso, só que como a gente vê vocês toda semana, às vezes a gente assusta um pouco com o volume de peso que vocês já perderam, né?
que às vezes a gente perde a conta porque são muitos pacientes. E eu lembro num dia, ela sempre usava assim esses vestidos mais largos, pretos, sabe? E eu lembro que um dia ela chegou lá na sala de grupo, gente, ela tava com um batonzão vermelho, e ela nunca passou batom, ela tava com um batonzão vermelho, tava com uma leg justinha, com uma blusa justinha, ela entrou na sala de grupo, e eu lembro que todo mundo virou, sabe, pra olhar pro positivo, porque ela tava muito bonita, né? Eu falei assim, menina, mas hoje você chegou pra arrasar. Sabe qual que é a resposta que ela me deu? 12 quilos a menos, né, Maíra? Vocês entendem? Olha o que 12 quilos a menos fez na vida de uma pessoa. Fez com que ela trocasse as roupas, fez com que ela se impôsse mais. Ela sentou na frente, gente. Ela mudou o lugar que ela sentava no grupo. Porque a autoestima dela tava alta. Tava lá no alto. E quando ela chegou e todo mundo olhou e reparou, aí é que subiu mesmo a autoestima dela, né? Então, assim, não adianta, gente. O excesso de peso vai impactar diretamente na sua autoestima, tá? Só que eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa, né? Deixa eu só ler aqui os comentários para eu não perder. Adriana, vou perder peso aqui porque o trem tá feio. Adriana já tá no processo, né, Adriana? Pode ficar tranquilo que nós já estamos caminhando aí. Josi, minha autoestima melhorou muito, até mesmo a disposição para o trabalho, com certeza. A disposição de quem perde peso é outra, né? Voltando, por exemplo, né, na gestação. O que a gente mais perde na gestação? Disposição. Porque você ganha peso, perde mobilidade, né? E ainda é pra frente o ganho de peso, que quando a gente tá gordinha de excesso de peso, ainda é um negócio mais distribuído, né? Na gravidez é pra frente. Então, literalmente, a gente fica igual um ursinho pulso. Você não consegue, você perde disposição, mobilidade. Você sobe uma escada e tá morrendo de cansaço, né? E o excesso de peso faz isso, às vezes, também com a gente. Deixa eu ver. Enilda, perdi 17 quilos e me sinto outra pessoa, com certeza. E a gente é uma pessoa de dentro pra fora. Você primeiro muda dentro. Claro que eliminando gordura dos órgãos, melhorando a sua saúde, impactando diretamente na sua respiração, na sua qualidade de sono, tudo, melhorou tudo. E aí mostra-se externamente, porque aí externamente a gente também melhorou, que é notável quando a pessoa perde peso. E aí você começa a mudar até a forma como você se veste, a forma como que você se comporta. Então é uma mudança de dentro para fora. Quando você emagrece, a sua autoestima recupera-se assim. Não tem, isso é inquestionável, tá? Dani, foi uma das minhas melhores escolhas. Emagrecer é a melhor escolha. Emagrecer é vida, gente. Literalmente é vida. Você vai ganhar anos de vida, qualidade de vida. Então não tem o que questionar, tá? A autoestima realmente ela tá relacionada ao excesso de peso. Samela, paciente linda nossa também. Sou ex-paciente do Emagrecenter, onde eliminei 10 quilos, vida transformada. Mas precisei retomar a rota e colocar em prática os ensinamentos adquiridos. O resultado é certo. Consegui eliminar 4 quilos. Deve ter ganhado 4 na pandemia, né, Samela? E já conseguiu emagrecer os 4 de novo. Perfeito, maravilha. E assim, até a forma da pessoa se comportar muda. A gente até gosta mais de tirar foto, gente, quando você tá mais magro. Quando você tá acima do peso, você esconde, você quer ser a última, você não quer nem tirar foto. Quando a paciente emagrece, ela tira mais foto, ela compra roupa nova, ela se sente renovada, tá? Então, impacta, sim, não tem como. Só que o detalhe que eu falei pra vocês, que eu queria chamar a atenção, fiz uma anotação aqui, que é muito, muito, muito importante da gente falar, que é o seguinte... As pessoas, às vezes, criticam, né? Pensam de uma forma crítica que você quer emagrecer porque você se odeia, porque você se detesta. E não é nada disso, tá? E aí eu queria chamar muito a atenção para vocês que você quer emagrecer, quer recuperar a sua autoestima, né? Se você tá aqui dedicando um pouquinho do seu tempo para assistir o nosso conteúdo do Emagrecenter, é porque você é interessado nesse assunto, então você quer emagrecer, ponto, você quer emagrecer. Só que não é porque você se detesta, não é porque você se odeia, você quer emagrecer porque você se ama.
Você tem que emagrecer porque você se ama. Você se ama tanto a ponto de querer melhorar a sua saúde, melhorar a sua autoestima, aumentar a sua disposição. Não é porque você se odeia, porque se você odiasse, quem se odeia continua na obesidade. Quem se odeia vai continuar numa vida perdendo a saúde, comendo sem parar. É fácil emagrecer? Claro que não, gente, é muito difícil. E sem ajuda é mais difícil ainda. Com ajuda o processo fica mais fácil. Mas mesmo com ajuda, né, o processo é difícil. Só que você deseja emagrecer não é porque você se detesta, muito pelo contrário. É porque você se ama. Não é porque você não tem autoestima quando você tá com excesso de peso. Você até tem autoestima em alguns momentos, ela é abalada em determinadas situações, como eu citei, biquíni, né, praia, uma série de coisas, mas você tem autoestima. Inclusive, eu conheço muita gordinha que dá show em magrinha, tá? Que assim, que chega chegando, porque a autoestima também é como você se vê, né? Como você se enxerga. Se você tá bem com você mesmo, você pode estar um pouquinho acima do peso, que você vai continuar com a sua autoestima alta, tá? Tem muita gordinha aí que dá show de beleza, de simpatia, de alegria e muita magrinha, tá? Não tô falando que são as magras que vão ter autoestima alta, não. A gente tem muito paciente, inclusive, que desenvolve transtorno alimentar porque perdeu tanto peso e aí vai perdendo e perde a autoestima por causa disso também, tá? Então não é isso. Você deve emagrecer não porque se odeia e não porque não tem autoestima. Você deve emagrecer porque se ama tanto que quer elevar ainda mais a sua autoestima. Por que a gente sempre fala o seguinte? Alguma vez a gente já falou aqui, você quer emagrecer, eu sempre falo, você quer emagrecer, recuperar a sua autoestima e ter mais disposição. Vocês conseguem perceber a diferença? Recuperar a autoestima é diferente do que criar a autoestima. Eu sei que vocês têm autoestima. Às vezes a autoestima da gente é abalada por causa do excesso de peso. E aí eu me amo tanto ao ponto de querer emagrecer. Vocês conseguem acompanhar o que eu tô querendo dizer? Então não é que você quer emagrecer por se odiar, por se detestar. Muito pelo contrário. A gente quer emagrecer porque a gente se ama tanto que a gente quer melhorar ainda mais a nossa vida, tá? Se o excesso de peso tira a autoestima e faz você se sentir inferior por isso, isso muda a partir de agora. Tá bom? Então, assim, ó, se você chegar na conclusão, poxa vida, minha autoestima tá abalada mesmo, e é por causa do excesso de peso, Maíra, eu preciso de emagrecer. Igual eu li alguns comentários aí, não, vou emagrecer. Preciso de emagrecer porque não tá legal. Isso muda agora. Você tem uma oportunidade de mudar a partir de agora. Essa semana nós vamos ter uma semana inteira de conteúdo pra vocês. Inteira, todos os dias eu vou estar aqui, titia vai estar aqui todo dia, vocês vão enjoar da minha cara, mentira, não enjoa não, tá? Titia, amo vocês. Então a gente vai ter aqui a semana inteira de conteúdo gratuito. Semana que vem ainda tem as 4 aulas para você, assim, começar seu ano completamente renovado, tá? Mudar. Se a sua autoestima tá baixa por causa de excesso de peso, ela não vai ficar mais não, porque nós vamos mudar. Eu quero que você emagreça porque você se valoriza tanto ao ponto de querer se sentir mais bonita, querer se sentir mais bonita ainda do que você já é. Vocês entendem? Você não é feia porque você tá acima do peso. Se em algum momento você sentiu isso, bate com a mão na boca. Não é o excesso de peso, o excesso de gordura que dita quem é bonito e quem é feio. Na verdade, nem existe ninguém feio, né, gente? Existe aos olhos de outra pessoa, né? Porque todo mundo é belo pra alguém. Todo mundo é belo se arrumar, todo mundo é belo se investir. Então, nem existe gente feia. Muito menos por causa de excesso de peso. Mas você tem que aumentar a sua autoestima, e aí o excesso de peso atrapalha, né? E eu quero que você emagreça para você se sentir mais bonita ainda, mais atraente ainda,
mais saudável ainda do que você já é. Então, por exemplo, não, Maíra, eu sou saudável, eu tô acima do peso, mas os meus exames estão todos bons. Então, eu quero que você, além dos seus exames estarem bons, você ainda consiga subir 5 lances de escada sem se cansar. Eu quero que você melhore ainda mais a sua disposição. Eu quero que você se sinta mais animada para os eventos e não que você se sinta assim, puxa vida, eu tenho um aniversário sábado, eu não tenho nem roupa para eu ir. Nossa, eu não tô nem com vontade de sair de casa hoje porque eu já experimentei tudo enquanto é roupa e nada me serviu. Já aconteceu isso com vocês? É um saco, não é? Quando isso acontece? Então, eu quero que você emagreça por isso, para você não passar por isso mais. Eu quero que você emagreça para você viver mais, ou seja, eu me amo tanto que eu quero viver mais anos de vida e eu quero ser mais feliz. Não tem como a gente falar que isso tudo não tá ligado diretamente na felicidade, porque tá. Então, a sua autoestima está diretamente ligada à sua felicidade ou à sua tristeza, tá? E para você conseguir emagrecer, você precisa de elevar a sua autoestima. No começo do processo, a gente já tem que elevar a autoestima já. Porque se a sua autoestima estiver tão baixa, tão baixa, tão baixa, você não tem força de mudar. Você sente que você já entregou o jogo? Sabe assim? Sabe quando você tá tão acima do peso que você perde a esperança e que você sente assim, eu vou largar pra lá, vou viver assim mesmo, porque não tem jeito de mudança mais não. Não, você tem que aumentar a sua autoestima e eu desejo que isso comece a partir de agora com essa live de hoje, porque pela minha experiência de coach, que são quase 5 anos já fazendo o que eu faço, eu sei exatamente quando a paciente quer emagrecer, quando ela vai emagrecer e quando ela não vai. Sabe por quê? Porque tem paciente, olha pra você ver, vocês vão ver como que a gente consegue ler vocês. Se você é uma paciente, por exemplo, que usa cinta, vamos lá, acompanha o raciocínio de Titi. Se você é uma paciente que usa cinta, ou se você é uma paciente que usa aquela calcinha mais alta para tampar um pouquinho do abdômen, se você é uma paciente que usa calça de cintura alta, que se preocupa se tem alguma coisa sobrando ou não, você tem autoestima. Sua autoestima tá alta. Ela pode estar até um pouquinho impactada pelo excesso de peso, mas você quer estar bonita. Você se preocupa, o excesso de peso te incomoda. Então você vai mudar. Você vai ter força para mudar. Aí deve pensar assim, não, mas se a paciente usa cinta, já entrega. Não, gente, usar cinta é horrível. Daqui a pouco chega a minha fase aí de usar cinta. Jesus amado, daqui a 3 meses eu tô tendo que usar cinta, né? Usar cinta é horrível, gente. No calor, então, é um terror. Mas se a paciente se dispõe a meter uma cinta mesmo no calor, é porque ela preocupa com a aparência dela. É porque ela quer estar mais bonita. Ou seja, essa pessoa tem grandes chances de chegar na meta dela. Por quê? Ela quer mudar. Ela tá incomodada. Diferentemente do que quando chega aquela paciente pra gente, por exemplo, com aquele vestido enorme, largo, preto, sabe aqueles vestidos que não tem, que você só vestiu, assim, que não tem um caimento, não bota um cintinho no meio, nada, a pessoa só pegou a roupa mais larga que tinha, pegou a camiseta mais larga que tinha, colocou com uma leg e saiu de casa. Essa pessoa não tá tão incomodada. Ela tá acomodada. Entende a diferença? Então, para essa pessoa que usa camiseta larga com leg, usa vestido largo, usa aquelas, né, as roupas assim mais sem ligar um pouco para isso, essa pessoa vai demorar um pouco mais a despertar para mudança do que a paciente que tenta esconder um pouquinho o excesso de peso. Se você tá escondendo o seu excesso de peso, isso não é um sinal ruim, gente. Isso é um sinal ótimo. Se quando você faz maquiagem, você vai lá e dá uma puxadinha no contorno, você tenta melhorar, você, né, dá uma viradinha na foto, murcha a barriga na foto, isso é ótimo sinal, é sinal de que você quer mudar. O que não pode é você, larguei, estufei a barriga lá na frente, não tô nem aí. Se você não tá nem aí, minha amiga, você não vai mudar. Você tem que querer, você tem que desejar a mudança. E até para começar a mudar, você tem que ter um pouquinho de autoestima.
Senão, você não vai ter força. Vocês entendem? Que tudo tá ligado na autoestima, tá? Então, se você se incomoda do jeito que você tá hoje, você tem força pra continuar e pra mudar. Você vai mudar a situação, eu sei que você vai emagrecer. Se você já se acomodou, que tá usando aquela calça mais velha de todas, que a cada mês que passa, a sua calça aperta, você vai lá e compra um número maior, você não vai mudar. Você não vai emagrecer, tá? E tem uma coisa, gente, que destrói a sua autoestima, destrói. E aí, isso é muito complicado na hora do processo de emagrecimento, porque se você tá no processo de emagrecimento, falo novamente, até para conseguir emagrecer, a sua autoestima tem que estar pelo menos um pouquinho. Não tô falando que ela vai estar 100%, não que ela vai estar 100% só na hora de você chegar na meta, eu sei disso. Mas um pouquinho ela tem que estar elevada. Tem uma coisa que destrói a autoestima que se chama comparação. E isso é assim, pra gente conseguir finalizar, eu queria pedir pra vocês, para que vocês não façam isso mais, porque a gente tem essa mania horrorosa de comparação. Isso destrói a autoestima de uma pessoa. A gente se compara o tempo inteiro. A gente compara as outras pessoas, a gente compara os nossos filhos, a gente compara o marido com o marido da outra, a gente compara a esposa com a esposa do outro, a gente compara, mas meu namorado não fez isso, o namorado de fulana fez isso. Para de comparar. Você tem a sua vida, você tem o seu jeito, o seu filho tem o jeito dele. O seu resultado no processo de emagrecimento não é o mesmo da sua amiga. Para de se comparar. Ah, porque fulano emagreceu 20 quilos em 3 meses e eu emagreci em 6, e daí? E daí se você emagreceu 20 em 4, que é o nosso método, em 6, em 1 ano? E daí? Para de se comparar. Sabe o que a gente faz também? Que é cruel. Às vezes você não se compara com outra pessoa, mas você se compara com você há 10 anos atrás. Então, por exemplo, eu emagreci vai fazer 13 anos, né? Então, deu tempo já deu tempo de muita gente, às vezes, ter 10 anos. Foi no emagrecimento era 10 anos atrás e voltou agora. Aí, vamos supor que você foi no emagrecimento quando você tinha 25. E agora você voltou no emagrecimento com 36. E você quer o mesmo resultado de quando você tinha 25? Para de se comparar, mulher. Para de se comparar, homem. Não é assim. A cada década que passa, o nosso metabolismo diminui. O nosso metabolismo fica lento, a perda de peso não é a mesma, a situação de vida não é a mesma, gente. Às vezes, quando você foi na clínica, você era solteira sem filho. Então, você podia chegar em casa, por exemplo, e dormir. Ah, vou dormir, tô com fome, eu vou dormir. Entenderam? Hoje, às vezes, você é casada, tem filho, chega em casa, tem que fazer janta. E aí, você não consegue não jantar, porque às vezes o cheiro da janta bate dentro do nariz, você tem que comer 2 fatias de pão de forma, um sanduíche natural, e tá lá fazendo janta novinha, arroz, feijão, salada, carne, novinho. E aí, às vezes, você come, eu entendo. Só que se você jantar, o seu processo de emagrecimento não é o mesmo do que se você não jantar. Então, não vai ser igual de antigamente. Mas você se compara e quer o mesmo resultado. O tipo de mensagem que eu mais recebo é o seguinte: Maíra, a primeira vez que eu fui pra clínica, eu perdi 3 quilos na primeira semana. E dessa vez eu perdi só 1,5 kg. Só 1,5 kg. Só. Por quê? 1,5 kg é um resultado fantástico em 7 dias, mas você tá se comparando com você de 10 anos atrás. Para com isso, gente. Para de comparar. Comparação destrói a autoestima. E às vezes a gente destrói a nossa autoestima de quem tá perto, tá? Por exemplo, se você vira para um filho e fala assim, mas o seu colega faz isso desse jeito. Acabou com a autoestima da criança. Acabou. Ah, mas o seu irmão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nossa senhora, amor. Nossa, pelo amor de Deus, você tá assim desse jeito? Olha lá como é que seu irmão tá. Você destrói a autoestima do marido. Nossa, mãe, pelo amor de Deus, olha essa foto aqui de 10 anos atrás, como é que você tava mais magra, hein? Entregou os pontos agora, acabou com a autoestima da sua mãe, do seu pai. De quem for.
Mas você tem que ser forte, você não pode se abalar pela opinião dos outros. Uma ova, gente, a gente acaba abalando sim. É claro que você tem que tentar ser forte e se conhecer e se valorizar. Mas, às vezes, pessoas tóxicas destroem o nosso dia, infelizmente. Então, não se compare, não se permita comparar. Por quê? Os anos fazem diferença. A época que você tá vivendo faz diferença, tá? Tava conversando isso com o Léo. Minha primeira gestação, a gestação de Lucas, eu tinha 24 anos. Eu engravidei com 24 e tive Lucas com 24. Nessa gestação eu engravidei com 31 e quando eu ganhar Samuel eu vou ter 32. A gestação tá sendo completamente diferente. Coisas que eu não senti de Lucas, eu tô sentindo agora, né? Às vezes algum sintoma que eu não tive de Lucas eu tô tendo agora. Alguns medos, porque da primeira vez às vezes a gente você não sabe de nada, né? Tudo é novidade, o que vem você encara. Agora eu já sei o que me espera, então às vezes a gente sente um pouco de medo. Ah não, Maíra, a idade te deixa mais confiante, te deixa... Às vezes sim, às vezes não. Então não se compara. Se você foi na clínica há 10 anos atrás e voltou agora... Não se sinta menor porque você teve que voltar. Você conseguiu manter 10 anos. Isso é muita vitória. Não compara o seu processo de emagrecimento com o processo de emagrecimento que a gente postou o resultado aqui. Eu não tenho postado mais o tempo. Vocês já repararam isso? Que quando eu coloco aqui o peso que a pessoa eliminou, eu coloco só o peso, não coloco o tempo mais. Por quê? Porque a primeira pergunta que a gente recebe... mas fulano emagreceu com quanto tempo? Fulano emagreceu 20 quilos em 4 meses. Nossa senhora, mas eu tô aqui há 4 meses, eu emagreci 5 e não emagreci. E aí a gente vai colocando a gente cada vez mais pra baixo, tá? Então, pra conseguir trabalhar a autoestima, pra melhorar a sua autoestima, e voltando a falar, você precisa de ter autoestima até pra conseguir ter sucesso no processo de emagrecimento. Eu sei que ela não vai estar completamente recuperada, mas você precisa de autoestima até para você conseguir continuar. A gente precisa de ter autoestima para conseguir se arrumar, para sair de casa. Você tem que ter autoestima para conseguir cuidar da sua saúde, porque senão você entrega os pontos, gente. Você entrega o jogo e não pode entregar o jogo. A vida é muito boa e muito curta para a gente passar por ela todo santo dia incomodado dentro do próprio corpo. Se você tá incomodado dentro do seu corpo, tá errado. Alguma coisa tá errada. Você não pode acordar todos os dias de manhã, olhar no espelho e falar assim, nossa, meu Deus, mais um dia, não dou conta. Nossa, mais um dia que eu não tô cabendo nesse uniforme, mais um dia que eu queria fazer dieta, mas eu não tenho força, mais um dia que eu tô me sentindo gorda, mais um dia que eu tô me sentindo triste. Não. A vida é boa demais e curta demais pra eu passar por ela todo dia incomodado dentro do meu próprio corpo. E se o que impacta a sua autoestima é o excesso de peso, e na grande maioria das vezes eu te convido a mudar agora. Eu te convido a mudar a partir dessa semana. Hoje é dia 24, né? Se eu não me engano. Dia 24 de janeiro. Então, se você ainda não começou seu projeto de emagrecimento desde o 1º de janeiro, porque ano novo, vida nova, é hora de mudar. Você vai começar agora. A gente vai começar a resolver o seu problema agora, tá? Então eu quis inaugurar a nossa semana de conteúdos com esse tema de autoestima. É um tema que eu amo, é um tema que eu adoro analisar, e a gente como coach, a gente conversa muito sobre isso, sobre autoestima, sobre confiança, sobre a forma com que eu me vejo, a forma com que eu vejo o outro. Isso é muito importante, faz parte de um macro conteúdo que a gente chama de inteligência emocional, que eu gosto muito, que eu sou apaixonada. Então essa semana eu vou trazer muito conteúdo para vocês. Quis inaugurar já em grande estilo, falando sobre autoestima, porque eu acho que se você tem autoestima, você tem tudo na sua vida. Você vai ter força de mudar, você vai ter força de se arrumar, você vai querer melhorar a sua saúde, você vai fazer atividade física porque você quer estar cada vez melhor, tá? Então, por isso que eu quis começar com esse tema de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso tema, eu gostei muito de estar aqui com vocês. Ficamos aí, né, em 50 pessoas aí o tempo todo da live, muita gente passou por aqui, com certeza pegou algum conteúdo, né? Então eu queria agradecer vocês pela presença, queria fazer um pedido também, que eu gostaria que vocês contassem para pelo menos 3 pessoas que a gente vai fazer essa semana inteirinha de lives, tá? Queria que vocês convidassem pelo menos 3 pessoas para participar para a live amanhã.
Então amanhã a gente volta, live 19h30, com mais um tema para a semana de aquecimento do evento Desbloqueando Seu Emagrecimento. Então amanhã o nosso número de pessoas aqui tem que estar maior do que hoje, combinado? Eu prometo que vai ser um tema muito interessante, que vocês vão gostar muito também, que vocês vão poder aproveitar e aprender muito também, combinado? Gente, muito obrigada, grande beijo, obrigado pela presença, excelente semana para vocês. A gente acaba de receber mais uma semana cheia de oportunidade, cheia de capacidade de fazer a diferença. O que você vai fazer nessa semana? O que você fez nessa segunda-feira? Já comeu chocolate? Já entupiu de besteira hoje? Pelo amor de Deus, não é hora disso não, tá? Porque às vezes quando a gente erra já na segunda-feira, a gente leva a semana toda de erro. E eu não quero isso pra vocês, tá? Então, se hoje teve erro, vocês vão acordar amanhã com o sentimento assim, olha, por hoje não vai ter erro, hoje eu vou fazer 100%, e aí assim por diante, tá bom? Amanhã a gente retorna com mais um tema super especial pra vocês, grande beijo, boa noite, espero todos vocês amanhã às 19h30. Até mais, pessoal, obrigada!